Eu conheço gente que não conseguiu administrar a morte de alguém próximo. Eu sei que você teve uma perda de um filho. É, Que ano foi isso? 2000. 2000. É, Se você puder deixar julho de 2000. uma forma bem devocional mesmo. Parece que a gente tem alguns amados que não gerenciam, que estão com dificuldade de gerenciar. Eu não posso dizer que eu gerencio bem, né? Eu tenho minhas questões em relação à morte do meu filho. A primeira questão é que eu e minha esposa, nós sempre preparamos nossos filhos para que eles possam servir Jesus o resto da vida deles. Então a gente sempre pensou que nós estávamos preparando os nossos filhos para serem missionários no mundo. E que a gente um dia ia vê-los indo embora, né? Então a gente tinha muito claro isso. E o meu filho, ele queria ser missionário entre os índios e queria ser dentista. E eu sei que ser missionário entre os índios é uma falta, porque tem muitos indígenas, muitas tribos indígenas que ainda não têm missionários. E eu era feliz, e eu trazia gente que era da tribo indígena para conversar com meu filho, porque eu queria motivá-lo, mas também queria mostrar que tem suas dificuldades, né? E aí, de repente, e também outra, eu tinha uma concepção muito errada da vida cristã. Por quê? Porque eu achava que eu estava servindo a Deus, minha esposa estava servindo a Deus, nada vai acontecer com o meu filho. Porque a gente coloca os filhos numa redoma, né, que nós temos que proteger. E eu era assim também, né? E aí eu percebi que não tem redoma nenhuma. Meu filho foi soltar pipa na casa da minha cunhada e caiu da laje de 20 metros e veio a falecer. 24 horas estava enterrado. Qual que era a minha afirmação no velório, na morte dele, na cirurgia que ele fez? Deus vai ressuscitar meu filho. Porque se ele não ressuscitar meu filho, eu vou abandonar a fé. Então eu achava que também eu podia barganhar a vida de uma pessoa com Deus, né? E eu de verdade quis abandonar tudo no começo. E eu acho que isso me ensinou algumas coisas, né? Essa coisa de querer abandonar tudo, essa coisa de mudar a forma de viver, e também a morte de uma pessoa, a morte do meu filho me fez também entender o quanto vale uma vida, né? Mas eu sofri muito porque eu achava que Deus estava sendo injusto, porque eu cuidava de pessoas que a família não quer. E eu não pude cuidar do meu filho que eu queria. E essa coisa foi importante para o meu crescimento, né? Eu posso dizer assim, né? O que eu tirei de tudo isso, né? O que eu tirei de tudo isso? A primeira coisa que eu tirei é que nós podemos questionar a Deus. É uma coisa que ninguém ensina. Nós podemos falar por quê. Não sabemos se haverá a resposta desse cara chamado Deus. Mas nós podemos questioná-lo. Nós podemos brigar com eles. Nós podemos brigar com ele. Isso também eu aprendi. Eu aprendi também que foi um menino que me ensinou, né? Na verdade eu tinha na minha cabeça, mas não aprendi na prática, né? Que ele falou para mim assim: você sempre diz, ou sempre dizia que quer ir para o céu e viver lá no céu. Seu filho está lá no céu e você está querendo ele? Como é que é essa parada, né? Qual que é o Deus que você serve? Aí eu falei, pô, é verdade, né? Deus levou meu filho para o lugar aonde eu quero ir, para o lugar que eu sempre quis, desejo estar, e agora eu estou brigando com ele porque ele levou meu filho para esse lugar, né? Mas isso não acabou aí, né? Eu tive que mudar a minha forma de pensar. Uma outra coisa que eu descobri também é que é uma coisa que ninguém fala,
é que você pode chorar. Então sempre tem essa imposição, pô, não chora. Não, tem que chorar. Tem que perguntar, tem que brigar, né? Porque isso faz parte do luto. Uma outra coisa que eu aprendi na academia é que o luto tem um processo, né? De você encontrar um culpado. O luto, ele tem um processo, eu aprendi na academia com um psiquiatra. Mas ele fala que existe um desligamento, né? Todo o processo leva você a um desligamento. Eu acho que não é um desligamento, eu acho que é amenizar o sofrimento que você vai ter para o resto da vida. Porque eu sofro ainda com a morte do meu filho. Eu muitas vezes tenho um insight que ele vai chegar, sabe? E quando eu estava indo para o Rio de Janeiro de carro, que muitas vezes eu ia de carro, hoje eu não vou mais, mas muitas vezes eu ia de carro. Quando eu ia, ele queria ir junto. E nós passávamos sempre, que eu sou um cara que faz sempre a mesma coisa, né? Assim, então a gente passava sempre no mesmo posto, a gente tomava sempre o mesmo suco, a gente comia o mesmo lanche, depois ia no banheiro, saía correndo, ia para o carro, e do carro a gente vinha embora. E na verdade ele era meu fã também, né? Ele sempre ia nas minhas pregações, pô, pai, quebrou tudo, arrebentou e tal, né? E ele sempre dizia para os meninos da minha casa e para as meninas, eu só não prego porque eu tenho medo do meu pai morrer, mas eu tenho muita vontade de pregar também. Ele falava isso. Aí teve um dia que eu estava indo para o Rio de Janeiro, passei nesse mesmo posto, tomei o suco, comi o lanche, fui ao banheiro, cheguei no carro correndo, sentei e fiquei esperando uma pessoa que não ia chegar nunca mais. Hoje eu entendo que ele está no melhor lugar. Mas isso não impede de eu ter saudade. Isso é essa coisa. Tem que entender que os filhos estão no melhor lugar. Mas a gente não pode ser impedido de ter saudade. É isso. Acho que é a melhor coisa que tem. Bom, então, depois de toda essa conversa, que eu acho que foi para mim muito marcante já, eu quero convidar você para poder estar com a gente junto nesse congresso que vai falar do Evangelho todo, para o homem todo, para todo o homem, e dia 14 e 15 de novembro. Te espero lá e espero que você seja edificado nesses dias que vamos passar juntos. Um abraço para você e tô indo. Tchau.